Capítulo 1 do livro do profeta Jeremias. Palavras de Jeremias, o filho de Uquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A quem veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Veio, pois, a palavra do Senhor a mim, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. Constituí-te por profeta às nações. E então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou ainda uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas sou uma criança, porque a todos os que eu te enviar, irás tu e dirás tudo o que te mandar. Não temas diante deles, porque contigo estou para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e me disse o Senhor: Eis que eu ponho as minhas palavras em tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre nações e sobre reinos, para arrancares e para destruíres, e para arruinares e para derrubares, e para também edificares e para plantares. E a palavra do Senhor ainda veio a mim, dizendo: O que vês tu, Jeremias? E eu disse: Eu vejo uma vara de amendoeira. E me disse o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E a palavra do Senhor veio a mim segunda vez, dizendo: O que vês tu? E disse eu: Eu vejo uma panela fervendo, e a sua face está para o lado do norte. Então o Senhor me disse: Do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que eu convoco aqui todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão e porá cada um seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles o meu juízo, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e diante da obra de suas mãos se prostraram. Tu, pois, cinge os seus lombos e levanta-te e lhes falarás tudo o que eu te mandar. Não desanimes diante deles, para que eu não te infunda espanto na presença deles. Porque eis que eu te ponho neste dia como cidade fortificada, e como coluna de ferro, e como muro de bronze sobre toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E lutarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo, diz o Senhor, para te livrar. O capítulo 1 do livro do profeta Jeremias vai falar sobre o chamado do profeta Jeremias. Quando o Senhor ele chama Jeremias, ele olha para ele e, pelo histórico, os estudiosos dizem que ele tinha entre 25 a 30 anos. E ele se considera uma criança, porque a palavra do Senhor veio a ele, porque o pai dele era um sacerdote. E o que é um sacerdote? Um sacerdote é aquele que leva o povo até Deus. E quando Deus chama Jeremias como profeta entre as nações, o Senhor, ele levanta Jeremias, porque o Senhor, ele conhece a capacidade de cada um. Porque desde o ventre, o Senhor nos conhece. Desde o ventre da nossa mãe, o Senhor nos escolhe. E o Senhor quem escreve a nossa história, porque o Senhor, ele quer nos usar.
O Senhor, Ele quer que nós sejamos ferramentas vivas pela palavra do poder dEle. E o livro do profeta Jeremias vem dizer para mim, para você, que por mais que nós nos achemos pequenos, por mais que nós nos achemos insignificantes, quando Deus ele nos chama, é porque Ele conhece a nossa capacidade. Nós não conhecemos a nossa capacidade, mas o Senhor, Ele conhece a nossa capacidade. O Senhor, Ele sabe das nossas limitações, o Senhor conhece o nosso interior. E quando Jeremias, ele vê, começa a ter a visão de um ramo de amendoeira, depois ele tem uma visão de uma panela fervendo, que significa o fervor da ira de Deus contra os babilônios, contra o pecado, contra toda a malícia. O poder, ele está baseado naquilo que nós desejamos na carne. E quando nossos desejos carnais se tornam acima dos desejos do Senhor, podemos compreender essa visão de Jeremias. A panela fervendo diz que do norte estará derramando o mal sobre todos os habitantes da terra. O que significa é que do norte, nós precisamos olhar para o norte. E é no norte que vai vir o mal sobre todos os habitantes da terra. A calamidade, o engano. E isso se cumpre porque há falsas profecias. Porque quando nós entendemos que a inimizade contra Deus e a amizade com o mundo é abominação, quando nós compreendemos que quando nós viramos as costas para Deus, nós estamos anulando tudo aquilo que Deus tem para nós. Quando nós estamos fora da vontade de Deus, nós estamos caminhando na nossa própria vontade. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Porque é a promessa de Deus para nós. A confiança da parte de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor, ele disse para Jeremias que daria força a ele para resistir a reis, ao sacerdócio, ao povo da terra. Mas ele precisaria se manter forte. Porque quando Jeremias é levantado, Jeremias ele não compreende a sua força. Jeremias não compreende que a força vem do Senhor, que é na nossa fraqueza que Deus nos faz forte, que é na nossa fraqueza que Deus nos usa, que é na nossa pequenez que Deus transforma, faz milagres e faz maravilhas. A oposição da terra é a ignorância ao conhecimento da verdade. Nós precisamos ansiar pela verdade. Nós precisamos ansiar pela palavra de Deus, porque há uma promessa de livramento para nós. Há uma promessa de Deus que nós herdaremos a terra se nós obedecermos a sua voz. Há uma promessa de Deus de santificação. Há uma promessa de Deus para os nossos corações. E era através da boca de Jeremias que o Senhor faria com que muitas coisas houvessem de acontecer. E esse primeiro capítulo nos demonstra o poder de Deus. Esse primeiro capítulo nos direciona ao particular, porque Jeremias ele foi separado para esse uso particular. O Senhor, ele escolhe aqueles que ele conhece, aqueles que ele designa para determinado chamado. O chamado de Jeremias foi o chamado de profecia. Então, a profecia, ela começa com visões, com revelações de Deus. Porque muitas vezes o engano, a desobediência, o pecado está oculto nas nossas vidas. Porque muitas vezes acreditamos que estamos fazendo correto, que estamos no caminho bom, que estamos fazendo o que é certo, mas muitas vezes estamos no engano, estamos num sono profundo, porque nós conhecemos a absoluta obediência para com Deus.
E a absoluta obediência para com Deus é conhecer a palavra, é conhecer as escrituras, é compreender a vontade de Deus. E não é a vontade do homem, é a vontade de Deus, porque muitos são erguidos, mas muitos são falsos profetas. Então precisamos compreender que a profecia está na Bíblia. Fora dessa profecia não existe outra profecia, porque nenhuma palavra há de se acrescentar ou de retirar desse livro, a Bíblia Sagrada, a estrutura que Deus preparou para que eu e você pudéssemos caminhar numa mesma visão, a visão verdadeira, a visão da palavra de Deus. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida com essa palavra. Que o Senhor possa transbordar hoje no seu ministério, no seu chamado, para aquilo que você foi levantado para as nações, para o mundo. E que Deus abençoe o seu dia com graça e com paz. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.